Olá, boa noite. Eu me chamo Gabriel Alves. É, sou, desculpe aí o som. Sou discente aí do curso aí de Dinâmica da Natureza. E hoje eu vou falar sobre o domínio morfoclimático aí, terras baixas florestadas equatoriais, né? Vou apresentar aí algumas características, curiosidades também, né, sobre esse domínio aí e alguns problemas também desse domínio aí por conta desse domínio assim, do local que se encontra sobre esse domínio aí. Bom, como aí está abaixo aí, eu coloquei amazônico, né, porque remete também aí sobre o território amazônico, grande parte do território amazônico faz parte desse domínio. Bom, para começar, eu vou apresentar aí algumas características aí superficiais para dar início aí à apresentação desse domínio. Eles localizam-se ao norte do Brasil, abrangendo os estados Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Maranhão, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso. Nesse sentido aí, esse domínio aí, ele apresenta aí 5 milhões de quilômetros quadrados, né? E abrange praticamente aí o norte aí do Brasil aí. O clima aí, ele apresenta aí, o clima equatorial, né? Por estar localizado aí no clima equatorial, ou por estar localizado aí na faixa equatorial. Então, ele apresenta esse clima equatorial, né? Que é um clima aí que as temperaturas anuais possuem poucas variações, sendo constantemente quentes, porém não absurdamente, né? É uma temperatura aí que tem uma média aí que é bem suportável. As precipitações podem chegar aí a 2.000 milímetros por ano, possui uma umidade aí sempre presente, né? E a vegetação, existe a predominância aí de da floresta equatorial amazônica, né? Uma floresta aí que traz aí uma característica que, assim, podemos dizer que apresenta, que caracteriza aí um grande traço desse domínio, né? Que é a drenagem. Passando para frente aí, eu coloquei aqui agora Amazônia, um marco do domínio, né? Como eu falei, esse domínio aí, o domínio aí de terras baixas, terras, desculpa aí, é um nome bem complexo, ainda estou me adaptando. Terras baixas florestadas equatoriais, abrange aí praticamente aí o território amazônico, né? Esse domínio aí, ele se formou aí por mais ou menos aí uns 420 milhões de anos para formar ele, né? Como falei, ele possui uns traços aí que caracteriza esse domínio aí, é os traços da drenagem, né? Porque existe aí na hidrografia desse domínio aí a presença aí de uma variedade de águas perenes, né? Como, por exemplo, rios negros, rios brancos e rios de águas cristalinas. Apresenta também uma complexa rede de canais, lagos e lagunas que drenam, né? Drenam dos Andes, das Guianas e do Brasil Central. Vou passar aqui para frente. Tá, o relevo, agora eu vou entrar mais especificadamente aí nas características, né? O relevo desse domínio aí. A composição dá-se majoritariamente por terras baixas, ou seja, por locais de baixas latitudes e por grandes depressões, né? E essas formas de relevo aí estão relacionadas com a bacia sedimentar. Então, um relevo aí que caracteriza aí por terras baixas, né? E por grandes depressões. O clima, como eu disse, é um clima equatorial, quente e úmido. E as chuvas costumam ocorrer durante todo o ano. Então é um clima aí que não tem um grande período aí de seca aí, como por exemplo aí no Cerrado, né? No bioma do Cerrado, assim,
que eu também esqueci o nome do domínio, morfoclimático, mas lá apresenta um grande período de seca. A temperatura média aí desse domínio aí costuma atingir aí dos 24 aos 27 graus Celsius. Como eu disse, um comportamento aí mais homogêneo aí de temperatura, né? São temperaturas médias elevadas, tem uma baixa amplitude térmica anual e, como eu falei também, possui um grande volume de precipitações, né? E essas precipitações, elas têm umas características interessantes, que elas são precipitações que são bem distribuídas. A hidrografia. A hidrografia é um dos pontos de destaque desse domínio, como falei, visto que neles fica situada a maior bacia hidrográfica do Brasil, a bacia amazônica. Como eu falei também, uma característica dela aí também que apresenta aí grande número de rios perenes, né? Que é composta aí por rios também com caudais gigantes. Como está aqui na imagem à frente, a gente pode perceber aí rios de grande volume e com enormes caudais. Está aí no meio da imagem a Amazônia, porque, como eu disse, né, lá atrás, que esse domínio aí, ele abrange praticamente a Amazônia. Então, aí, mais à frente aí, a gente vai entrar agora na parte dos solos, né? A gente aí vai encontrar lá nesse domínio aí latossolos e argissolos. Esses latossolos lá estão presentes grande parte de todo o domínio, né? De todo o território que esse domínio abrange. E argissolos também. E esses argissolos têm uma característica aí que apresenta uma separação bastante nítida dos horizontes de cor. É bom e vale ressaltar que esses solos lá desse domínio aí, do domínio lá de terras baixas, são solos pobres, né? Possui baixa fertilidade. Isso daí já quebra um mito, né? Que muitos pensam que por conta lá da floresta amazônica ter aquela grande massa lá de floresta lá, o solo lá é rico. Mas não, o solo lá não é rico. O solo lá possui uma baixa fertilidade. Agora já entrando na parte da vegetação, a vegetação lá é bastante diversificada e perene, né? Ou seja, a vegetação lá ela não apresenta grande perca de folhas, né? E deixa eu ver, perene e não, como disse, não costuma perder folhas ao longo do ano. E os seus aspectos, né, suas fitosfisionomias aí vão se variar de acordo com a proximidade dos cursos de água. Como a gente também tem nossas fitosfisionomias no cerrado aí, no domínio morfoclimático aí de terras baixas aí, florestadas equatoriais, nós vamos ter nossas fitosfisionomias aí diferentes aí de acordo com os cursos de águas. Então, possuem 3 fitosfisionomias diferentes, né? 3 subdivisões, que são as matas de gapó, mata de varas e as matas de terras firmes. Eu trouxe aqui um exemplo aqui, que a gente tem uma imagem ali, a gente tem uma imagem ali das matas de terra firme, né? Ali do lado esquerdo, para quem está na frente da tela. Ao meio aí a gente tem uma imagem aí da mata de várzea e à direita a gente tem uma mata de igapó. A mata de terra firme, ela possui uma característica por ocupar as terras mais altas. E em 90% do total aí da bacia amazônica, as árvores são altas na fitofisionomia de terra firme aí, pode alcançar aí 60 a 65 metros. Uma característica é que elas são carregadas de cipós, né? Compactas e compactas.
nas copas aí dessas árvores aí, ela forma aí um dossel aí que tem aí 95% dos raios solares. Então a incidência solar diretamente sobre o solo aí nas matas de terra firme aí praticamente não existe, né? Porque o dossel aí contínuo aí dessas árvores aí ocupa praticamente retém praticamente toda a incidência de raio solar. Podemos tomar aí como exemplo aí de árvores aí, presente nas matas aí de terras firmes aí, castanha do Pará, o cedro e as palmeiras. Aí no meio aí a gente tem aí as matas de várzea, né? Que cobrem aí praticamente aí 55 mil quilômetros aí desse domínio aí. É, Se caracteriza aí por ter terrenos aí periodicamente alagados, né? É, e a composição da sua vegetação vai de acordo com a duração do período. Então, a composição aí da vegetação aí desse domínio ou dessa mata aí é de acordo com o período que ela vai ficar alagada, podendo se tornar mais verde ou menos verde. Então, vai depender muito aí do qual o período que ela vai ficar alagada, porque quando o nível dos rios aumenta, né, como ela tá ali no meio ali, como pode exemplificar aí, ela é alagada e vai variar bastante. Características aí por apresentar, são árvores aí de grande porte, né? Como, por exemplo, a seringueira. E a seringueira também é utilizada aí para produzir borracha, né? Então, a presença aí bastante de seringueiras aí, às vezes atrai pessoas aí atrás para retirar o material aí lá para fazer borracha. E lá abaixo lá, mais aí ao nível aí do rio, a gente tem, né, as matas de igapó, como tá aí exemplificado aí. São solos aí alagados, que são terrenos baixos aí próximos aos rios, como falei. Uma característica aí que essas matas apresentam aí são solos ácidos. A vegetação permanece verde por conta da água e pode ter aí árvores aí de mais ou menos 20 metros de altura. Sobre as águas aí, como a gente pode perceber em Vitória Régia, né? Flutuam as folhas da Vitória Régia, né? Que pode atingir aí até 40 centímetros de diâmetro. Então é uma característica para identificar essa massa de igapó aí, a presença aí das Vitórias Régias. Aí, como eu trouxe um exemplo aí também sobre essa questão aí, mais uma questão assim, né? A gente tem, mais como resumo aí, a gente tem aí planícies aluviais, um clima equatorial, terras baixas e florestas latifoliadas, né? A gente pode ver lá uma floresta lá densa, né? Uma característica aí bem forte aí desse domínio morfoclimático. Pelo fato, né, desse domínio aí abranger uma maior floresta aí, que é a floresta amazônica aí, a gente possui aí grandes condições aí de problemas socioambientais, né? Como, por exemplo, aí o desmatamento ocasionado aí, maioria das vezes aí, quase 100% das vezes aí, de forma ilegal. É um desmatamento aí que a gente pode perceber, é um desmatamento em forma de mosaico, né? Que eles vão desmatando aí em diferentes partes aí para retirar. São árvores aí que estavam há muitos anos atrás e eles de forma ilegal aí e de nenhuma maneira sustentável aí vem desmatando aí. Um outro problema aí que a gente pode perceber aí que lá, no terreno lá, apresenta aí grande expansão agrícola. Então a expansão agrícola aí, como aí a gente pode perceber lá, cria como se fosse um paredão, né, com a floresta, né. Então a tendência da expansão agrícola é sempre aprofundar mais e mais aí para adentro aí da floresta. A pecuária
também é caracterizada como um grande problema. É, a pecuária é caracterizada como um grande problema por conta do pisoteio, né, do gado, criação em massa, né? O pisoteio do gado aí impede aí também que as plantas se desenvolvam. Então o gado, à medida que vai passando lá, vai pisoteando lá a terra e essa terra aí vai se tornando infértil, né? Também uma característica aí da pecuária aí que muitas das vezes para a construção dos pastos, né, é usada aquela técnica lá de correntão e também da queimada, né? Aí também podemos perceber que lá, por conta do grande nível de chuva lá, é, por conta do nível de chuva lá, a gente tem rodovias lá de difícil acesso, né? Por exemplo, como a gente tem aí a Transamazônica aí como exemplo aí na foto aí, é uma rodovia que é bastante movimentada, mas de difícil acesso. Quando chove lá alaga e o carro atola e fica bem complexo lá mesmo. E a gente também, aí eu trouxe uma imagem aí que mostra aí um, como é que está. A imagem ficou de uma qualidade ruim, mas aí como está a, a população, né? Como a população, como a sociedade aí se apropriou aí em volta aí da Transamazônica. A Transamazônica corta ao meio lá na mata, né? Na floresta amazônica lá. E se deu aí um desenho aí que é chamado em grande na maioria das vezes lá de espinha de peixe, né? De escama de peixe, que é o que remete, né? Por conta aí da Transamazônica aí, isso trouxe aí grande visão para apropriação aí de terras aí, para comercialização, né, do agronegócio. Essas questões aí, sem contar que essa Transamazônica aí, ela ela contribui aí para contribui, né, tem um grande índice de acidentes por conta da sua má pavimentação. E foi isso, pessoal.